Princesa Isabel, a Redentora traída e o preço oculto da Lei Áurea. 13 de maio de 1888. A princesa imperial Isabel assina a Lei Áurea. Para o povo, um ato de redenção. Para a elite, uma traição. 1 ano e meio depois, a monarquia caía. Você acredita que a abolição da escravatura foi um ato de bondade? A obscura informação revela a verdade técnica. A Lei Áurea não foi um presente de uma princesa. Foi um golpe de Estado moral executado pela própria coroa, que desmantelou intencionalmente a base política e econômica que sustentava o regime. Isabel sabia que, ao libertar os escravos, ela libertaria o Brasil do seu maior pecado, mas assinaria sua própria sentença de exílio. Este é o relato do sacrifício estratégico, da perseguição e do profundo machismo que transformaram a Redentora na rainha traída. A questão central que a história oficial esconde é: qual foi o verdadeiro motor do republicanismo, a ideologia ou a vingança da elite escravocrata contra a mulher que, no poder, ousou confiscar sua riqueza em mão de obra? Isabel não era apenas a herdeira do trono. Ela era uma governante em pleno exercício, uma mulher de convicções que ia de frente contra um sistema político dominado por homens que não aceitavam ser chefiados por ela. Dom Pedro II, seu pai, era um imperador progressista, mas hesitante. A princesa Isabel era a força motriz. Seu ato não foi apenas ético, foi um cálculo frio e preciso para forçar o fim do cativeiro, mesmo sabendo que isso faria os latifundiários e o exército se unirem contra ela. A mulher inaceitável no poder. A princesa Isabel era a única sucessora de Dom Pedro II após a morte precoce de seus irmãos. Isso, por si só, era um problema insuperável para a classe política do Segundo Reinado. O Brasil vivia uma cultura profundamente patriarcal, onde o papel da mulher se restringia ao lar. Mesmo sendo herdeira culta e politicamente experiente, tendo assumido a regência 3 vezes, a elite política e militar, incluindo o Visconde de Ouro Preto, tinha asco de ser chefiada por uma mulher. Documentos e cartas da época revelam a inquietação dos políticos em ter uma imperatriz no futuro que estaria acima de todos eles a mandar. Dom Pedro II, em sua melancolia e cansaço, chegou a expressar que uma mulher não poderia lidar com os problemas da nação, vendo a perda dos filhos homens como um sinal de que a monarquia estava destinada ao fim. A ascensão de Isabel ao poder era, portanto, vista como uma fraqueza intrínseca do regime, explorada pelos republicanos antes mesmo da abolição. As manobras da abolição e o ativismo oculto. Ao contrário da narrativa de que a abolição foi imposta a ela, Isabel agiu como uma abolicionista convicta, embora discretamente, desde muito jovem. Ela foi uma defensora pública e privada da causa e usou suas regências como janelas de oportunidade. Na primeira regência, ela sancionou a Lei do Ventre Livre, 1871. Na última, em 1888, ela articulou a ação final. O obscuro é o seu envolvimento direto e arriscado com o movimento. Ela não apenas apoiava financeiramente, mas protegia ativamente o quilombo do Leblon, no Rio de Janeiro, um refúgio de escravizados fugidos. Quando autoridades como o Barão de Cotegipe e o chefe de polícia tentaram massacrar os moradores do quilombo, foi Isabel quem interveio e não permitiu a violência em 1886. Seus apoiadores abolicionistas, em agradecimento, usavam a flor camélia branca em suas lapelas, e a própria princesa a usava como um sinal silencioso de sua convicção no meio da corte. Isso demonstra que ela não era uma rainha passiva, mas uma articuladora de alto risco. A Lei Áurea e o golpe do sacrifício. Em 1888, com o país fervendo, Isabel retornou à regência. Ela sabia que a Lei Áurea era a cartada final. Para os escravocratas, a abolição sem indenização foi um roubo de propriedade.
o que eles denominaram abertamente de o golpe de Estado da Lei de 13 de maio. A decisão de Isabel foi tecnicamente o maior confisco de riqueza da história do Brasil. Um ato que enfureceu a oligarquia rural de São Paulo, o verdadeiro motor econômico da monarquia. O Visconde de Ouro Preto tentou barrar a lei, mas Isabel, apoiada por abolicionistas como Joaquim Nabuco, se manteve firme. Ela encomendou uma pena de ouro para assinar o decreto, um gesto simbólico que marcava a solenidade de sua convicção. Em seu leito de morte, ela diria: se adivinhasse que perderia o trono, teria assinado a lei. Quantos tronos houvessem a cair, eu não deixaria de assiná-la. Ela escolheu a moral sobre a coroa, selando o destino do império. Os fazendeiros, sentindo-se abandonados, migraram para a causa republicana, buscando vingança. A vingança do latifúndio, a conspiração militar e a queda. O ato de 13 de maio não trouxe liberdade apenas para os escravos, mas para a elite escravocrata se sentir livre para destituir a monarquia. O argumento dos fazendeiros era simples. Se o Estado podia confiscar sua propriedade, os escravizados, o trono não era mais sagrado. Eles se aliaram a dois grupos insatisfeitos. Os militares, que se sentiam desvalorizados após a Guerra do Paraguai e seduzidos pela ideia da ordem republicana, e a Igreja, insatisfeita com as interferências de Dom Pedro II. O golpe que se seguiu em 1889 não foi uma revolução popular, mas um acerto de contas entre elites. A princesa Isabel era o alvo principal da conspiração republicana. O imperador Dom Pedro II já estava resignado com o fim da monarquia, vendo-o como inevitável e até desejável, devido ao seu cansaço e à ausência de herdeiros homens. O golpe foi precipitado para impedir que Isabel assumisse o trono após a morte de seu pai. A monarquia não foi derrubada por ser atrasada, mas por ter sido ousada demais nas mãos da princesa regente. A família imperial foi expulsa do país de forma abrupta, com apenas 24 horas para se preparar, em uma manobra que visava evitar qualquer reação popular de apoio à Redentora. O terror da nova ordem, a perseguição à Guarda Negra da Redentora. Após a proclamação da República, um dos primeiros e mais brutais atos da nova ordem foi a perseguição e o desmantelamento violento dos apoiadores de Isabel, conhecidos como a Guarda Negra da Redentora. Este era um grupo de ex-escravizados e abolicionistas que haviam se organizado para defender a princesa e a monarquia, que viam como a única garantidora da Lei Áurea. A República, dominada por setores que lucravam com o trabalho escravo até o último momento, não podia tolerar uma milícia negra leal à princesa. A Guarda Negra foi violentamente reprimida e assassinada em diversos confrontos com a polícia e o exército republicano, sendo seus membros considerados heróis anônimos, massacrados pela República Velha. Essa perseguição obscureceu a memória da monarquia entre o próprio povo negro, que viu sua defensora ser exilada e seus protetores serem caçados. A República tratou a abolição não como um triunfo, mas como um problema a ser gerenciado, com a princesa Isabel silenciada e banida. O exílio e o esquecimento, o preço do trono. No exílio na França, a princesa Isabel e sua família viveram em um estado de profunda frustração, melancolia e, para alguns membros, colapso mental. O trauma da deposição abrupta e a perda do trono cobraram um alto preço. A vida em Paris não era de luxo imperial, mas de uma nobreza limitada e desassistida. Isabel e o Conde d'Eu enfrentaram dificuldades financeiras e o desprezo de muitas cortes europeias. Dom Pedro II, após sua morte em 1891, foi transformado pela República em um símbolo do bom imperador, o intelectual. Isabel, a governante de pulso firme, foi relegada ao esquecimento e à crítica.
o governo republicano brasileiro negou-se sistematicamente a pagar a pensão devida à família imperial, forçando-os a vender joias e propriedades para sobreviver. Isabel morreu na França em 1921, vendo o Brasil apenas através de cartas e notícias. O preço oculto da Lei Áurea foi sua própria coroa e a memória de seu sacrifício, o legado e a vingança da história. Princesa Isabel não apenas assinou uma lei, ela forçou uma ruptura ética na sociedade brasileira, desafiando o poder patriarcal e econômico. O principal aprendizado e reflexão é que grandes atos de justiça raramente vêm sem um custo de alto nível. Seu ato foi o catalisador do fim da monarquia, não por fraqueza do regime, mas por sua força moral inaceitável para a elite da época. A vingança da história, no entanto, é o resgate de sua verdade. Isabel foi a única monarca que se arriscou de verdade, priorizando a liberdade de milhões acima da sobrevivência de seu próprio trono. O Brasil deve a ela não apenas a abolição formal, mas a coragem de uma mulher que foi à guerra contra o machismo e o escravagismo, perdendo a coroa, mas ganhando seu lugar como a verdadeira redentora. O silêncio sobre o exílio de Isabel é o último segredo do Império. Se você valoriza a história contada com precisão técnica e sem maquiagem, você encontrou seu canal. Assine a Obscura Informação agora, ative o sino e junte-se à nossa comunidade que analisa a história com precisão cirúrgica. Nos vemos na próxima investigação profunda.